Você acredita em magia? Acha que a realização de rituais mágicos pode influenciar o mundo em nossa volta? E que amuletos e talismãs são realmente eficazes? Hoje eu vou te contar um pouco da história do livro de Abramelin. Eu sou Ivan Lima e você é muito bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Livros são a fonte de conhecimento primordial da humanidade. Neles, você pode encontrar instruções sobre conhecimentos científicos, históricos, filosóficos e, por que não, até receitas de bolo. O livro de Abramelin é um dos grimórios mais famosos e, segundo quem o utiliza, um dos mais poderosos já criados. Oficialmente, o seu nome é um pouco maior: o Livro da Sagrada Magia de Abramelin, o Mago. Mas vamos ficar com o nome reduzido da obra. Aliás, você deve ter reparado que eu chamei o livro de Grimório. Você sabe o que é um grimório? Um grimório é um livro que contém vários tipos de magias e encantamentos. Além disso, ele também costuma possuir um passo a passo de como se construir objetos especiais, como, por exemplo, amuletos e talismãs. Além disso, alguns livros também ensinam os seus usuários a invocarem seres de outro plano. Existem instruções de como invocar espíritos, anjos e demônios. Se isso funciona ou não, não tem como sabermos. Ninguém sabe com certeza qual foi o primeiro grimório já feito. Existem registros de livros como estes desde a antiga Mesopotâmia. Na famosa Biblioteca de Alexandria, que acabou sendo destruída durante o período em que o Império Romano dominava o Egito, havia centenas de exemplares de grimórios. Mas qual é a origem desse livro? A primeira coisa que você precisa entender a respeito desse livro é que existem muitas informações desencontradas a respeito dele. Existem diversas versões a respeito de sua origem e também de quem poderia ter escrito a obra. Portanto, tenha isso em mente caso você vá procurar mais a respeito dele na internet. Acredita-se que o livro foi escrito onde hoje é a Alemanha. Um dos tradutores do livro para o inglês, George Dam, que estudou bastante a respeito da obra, aponta que o seguidor do Talmud e especialista em leis judaicas, Yaakov ben Moshe Levi Mullin, teria sido responsável por escrever o livro. Esse homem nasceu na cidade de Mainz em 1365 e morreu no mês de setembro de 1427. Ainda de acordo com o tradutor, por razões que não se sabe ao certo, Yaakov teria utilizado um pseudônimo para poder fazer sua obra. No caso, ele se chamou de Abraham of Worms, conhecido no Brasil como Abraão, o judeu. Mesmo com a indicação de Dam, muitos estudiosos contestam a informação de que o livro tenha sido escrito por Mullin. Isso porque, até os dias de hoje, as edições mais velhas já encontradas desses manuscritos datam do início do século XVII. Nada foi achado a respeito do século XIV ou XV, época em que o talmudista viveu. A primeira vez que o livro foi impresso foi em 1725, por um homem chamado Peter Hammer, morador da cidade de Colônia. Existem também trechos desse livro que foram impressos em hebraico e que estão em uma biblioteca em Oxford. Uma cópia francesa que ficava em Paris acabou sumindo. Porém, é possível visualizar o seu microfilme até hoje. Com a ascensão do pensamento iluminista e os grandes avanços da ciência, o livro perdeu muito de sua relevância. Foi, de certa forma, sendo esquecido pelas pessoas, que passaram a considerá-lo algo que não possuía um efeito prático. Só que no final do século XIX e começo do século XX, o livro voltou a ganhar popularidade, graças a uma tradução feita por Samuel Leader Matters, um famoso ocultista britânico. Ele se interessou muito pela obra e decidiu traduzi-la. Essa tradução para o inglês foi a responsável por fazer com que o livro de Abramelin voltasse a ser lido por outros ocultistas e também curiosos.
Se você não leu o livro, o que é o mais provável, eu vou te fazer agora um resumão sobre ele. O Grimório conta a história do mago egípcio chamado Abramelin. Esse poderoso mago teria então ensinado o seu sistema de magia a um judeu que morava onde hoje é a Alemanha, e que era chamado de Abraão, o judeu. Outro ponto importante e que vale também a pena citar, para evitar qualquer tipo de confusão ou mal-entendido, é que o Abraão, que é descrito no livro, não é o mesmo que é citado na Bíblia. Apesar de parecer óbvio, estou dizendo isso porque há uma confusão por parte de algumas pessoas. Ao todo, o livro engloba o que seriam 4 textos diferentes. O primeiro conta a história das viagens de Abraão, o judeu, ao Egito. É quase uma espécie de autobiografia. A segunda parte fala a respeito da Cabala. Os 2 últimos volumes são a respeito de magias que foram ensinadas por Abramelin a Abraão. No livro, existe um ritual bastante complexo e que leva muito tempo para poder ser realizado. Esse ritual envolve a obtenção de uma forma de conhecimento e, em certos casos, até conversações com o anjo da guarda, conhecido também como Sagrado Anjo Guardião. Existe, então, uma fase preparatória para que isso seja possível de ocorrer. O interessado deve primeiro, todos os dias, orar antes do sol nascer e também logo após ele se pôr. Se você acha que isso é tranquilo, calma, que tem mais coisa. O mago deve ter uma resiliência muito grande, já que não é permitido em hipótese alguma que ele utilize qualquer tipo de bebida alcoólica ou pratique sexo. Além disso, tudo o que ele for fazer na sua vida, principalmente envolvendo negócios financeiros, deve ser feito de maneira justa, sem que haja qualquer tipo de trapaça ou forma de enganação. E sabe quando eu falei que esse era um processo longo? De acordo com o que está escrito no livro original, esse processo leva 18 meses para poder ser feito com exatidão. Porém, na tradução feita por Mathers, o tempo é reduzido significativamente. Passa de 18 meses para 6. Mas, de acordo com o livro, a recompensa seria gigantesca. Após isso ser feito, o anjo guardião iria aparecer e revelar ao mago diversos tipos de magia e segredos a respeito dela. Além disso, é possível também invocar os 12 reis do inferno e fazer com que eles sejam comandados pelo mago, assim como pode-se fazer com que suas respectivas negatividades sejam removidas. Ao conseguir fazer isso, o mago faria com que esses seres o ajudassem, mesmo que de forma indireta, a conseguir encontrar tesouros escondidos, fazer encantamentos de amor e até se tornar invisível. Tudo isso com a ajuda de talismãs e espíritos. Um outro ponto muito interessante a respeito desse livro é que ele influenciou bastante um homem chamado Aleister Crowley. Se você se interessa muito por assuntos de ocultismo, deve saber quem foi Crowley. Caso contrário, vou te dar uma colher de chá. O britânico Aleister Crowley foi um dos mais influentes ocultistas do início do século XX. Ele fundou a doutrina Telema e escreveu o Livro da Lei, que é a pedra base do Telema. Além disso, ele também escreveu sobre a Cabala e o Tarô. Crowley também foi membro da Ordem Hermética da Aurora Dourada e cofundador da Astrum Argentum. Era considerado por muitos como um mago e um crítico da sociedade. Por outros, ele era visto como uma figura má e de péssima reputação, inclusive ganhando da imprensa o apelido de o homem mais perverso do mundo, por causa de uma de suas filosofias que dizia, a grosso modo, que você poderia fazer o que quiser. Inclusive, existe um vídeo sobre ele aqui no canal, O Lado Oculto de Aleister Crowley. Dê uma conferida. Garanto que ficou excelente. Bom, mas vamos voltar ao livro. Em um certo ponto dele, existem informações de como se confeccionar um bom talismã. Segundo Abramelin, para se fazer isso, é necessário que o usuário utilize uma técnica muito comum na matemática, o quadrado mágico.
Na matemática, esse quadrado é uma tabela na qual a soma de cada coluna, a soma de cada linha e a soma das duas diagonais dão exatamente o mesmo número. Esse princípio é então revertido para o desejo do criador do talismã. E ao invés de números serem utilizados, letras que formavam palavras relacionadas ao que queria se obter eram colocadas. Para realizar tais magias, seriam necessários amplos conhecimentos de línguas como o latim, grego e o hebreu, já que é necessário haver um padrão dentro do quadrado. Obviamente que isso foi um resumo muito pequeno dos aspectos que envolvem o livro e do conhecimento que ele, supostamente, pode dar ao seu seguidor. Jamais foi comprovado cientificamente que os seus ensinamentos são reais. Porém, existem pessoas que acreditam que o que está escrito por lá é verdade. E caso você tenha se interessado pela obra, é possível encontrá-la em algumas livrarias especializadas e nos famosos sebos, que são lugares que disponibilizam livros usados. Você também pode ler o livro ou baixá-lo em alguns sites e plataformas que disponibilizam a obra em formato digital na íntegra. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Um abraço e até mais.